J. J. Benítez, Os Astronautas de Yahvé, 1980. Parte 04. A concepção pode ter sido em janeiro. É evidente que aquela equipe tinha tudo previsto e, entre outros detalhes, o momento oportuno para a concepção. Se os astronautas conheciam de antemão o lugar e circunstâncias do nascimento do enviado, não tiveram mais remédio senão enfrentar então o inevitável problema das chuvas. A época das viagens, naquelas terras, começava em fevereiro ou março. Isso se devia basicamente ao clima. Nesses meses, justamente, acaba a época de chuvas, e só então se podia pensar em viajar. Os caminhos molhados eram uma grave ameaça para os peregrinos, que só podiam se deslocar a pé ou no lombo do gado. Rezai para que vossa fuga não seja no inverno, diz São Mateus. Era necessário, então, esperar os meses secos, de março a setembro, para se pôr em marcha e ir, por exemplo, às festas e mercados de Jerusalém. Justamente nessa época do ano crescia imensamente o número de estrangeiros na grande cidade, que chegavam de todas as partes do mundo para celebrar as três grandes festas de peregrinação: Páscoa, Pentecostes e os Tabernáculos. Os membros da equipe deviam saber muito bem disso. E posto que Jesus devia nascer em Belém da Judéia, o lógico é que o deslocamento de José e Maria fosse realizado durante a época seca. A meteorologia atual ratifica essa ideia. Segundo São Lucas, havia uns pastores naquela mesma comarca que pernoitavam ao relento e velavam por turno para guardar seus rebanhos. 2:8. Os meteorologistas fizeram medições muito precisas das temperaturas no Hébron. Essa localidade, situada ao sul das montanhas da Judéia, tem o mesmo clima que a próxima Belém. A curva da temperatura oferece geadas em 3 meses. Em dezembro, com 2/8 abaixo de zero. Em janeiro, com 1/6 abaixo de zero. E em fevereiro, com 0,1 abaixo de 0 graus Celsius. Os 2 primeiros meses oferecem, ao mesmo tempo, as precipitações mais altas do ano. 147 milímetros em dezembro e 187 em janeiro. E posto que o clima da Palestina não sofreu variações notáveis nos últimos 2000 anos, esses números podem servir de base para a nossa proposição. Na época do Natal, reina a geada em Belém. Isso quer dizer que os pastores não podiam ficar ao relento em pleno mês de dezembro. Nessa data, como nos meses de janeiro e fevereiro, o normal é que os rebanhos se encontrem abrigados sob um teto. Isso coincide, ainda, com o já mencionado problema das chuvas. Isso, por outro lado, fica reforçado por uma notícia do Talmud, segundo a qual, naqueles lugares, os rebanhos saíam ao campo no mês de março e eram recolhidos no início de novembro. Isso demonstra que o nascimento de Jesus não pode ter sido em dezembro, e sim em outubro ou talvez setembro. Nesse caso, a concepção pode ter ocorrido no início do ano. Mais ou menos em janeiro ou fevereiro. Uma concepção que, embora pareça mentira, e segundo os textos dos evangelhos apócrifos, encheu José e Maria de problemas e amargura. 19. José e Maria, submetidos a julgamento, tenha a concepção da jovem Maria sido dirigida ou não pela equipe de astronautas, o que realmente deve ter constituído um grave problema, digamos social, foram os sintomas imediatos da fecundação. Tal como aparece nos evangelhos canônicos e apócrifos, a Virgem, que morava, ao que parece, em Nazaré, pequena aldeia de Galiléia, começou a dar evidentes sinais de seu estado de boa esperança. E posto que tanto José quanto Maria se encontravam ainda em pleno noivado, ou seja, simplesmente prometidos, o assunto, como ocorre sempre, começou a se envenenar, sendo o alvo principal dos mexerecos e intrigas. Que outras notícias podiam amenizar a vida cinza e rotineira de uma comunidade tão pequena e distante como Nazaré?
A própria Galileia, região setentrional da Palestina, tanto por sua considerável distância de Jerusalém como por seus contatos com os pagãos, era mal vista nos centros religiosos oficiais. Era chamada Galileia dos pagãos. E, ainda por cima, Nazaré não aparece nem nos textos do Antigo Testamento nem nos escritos de Flávio Jósefo. Devia se tratar, enfim, de uma aldeia pequena onde o modo de vida era muito primitivo. Mesmo nos tempos de Herodes. Os últimos achados arqueológicos dos franciscanos confirmam isso. Duvido muito, portanto, que o lugar onde Jesus passou sua infância e juventude fosse um modelo de conforto, nem de beleza. São Jerônimo chamava Nazaré de Flor da Galileia. Suponho que esse elogio nasceu mais por seu zelo cristão que por um conhecimento objetivo da realidade. Uma aldeia sem água corrente, sem luz, com as ruas de terra ou areia e possivelmente mergulhada em nuvens de moscas não podia ser um paraíso. Hoje, graças ao turismo e aos dólares que milhares de curiosos e peregrinos vindos do mundo todo aportam, Nazaré sofreu uma mudança radical. Em suas ruas e vielas estão situadas as oficinas abertas e as lojas de muitos carpinteiros. Curiosa coincidência. Nelas são construídas cangas de madeira para os bois, arados e uma grande variedade de utensílios para as tarefas próprias do campo. Hoje, conserva-se até uma fonte situada ao pé de uma colina, que brota em forma de manancial. É chamada de Fonte de Maria em Marion, e, sendo verdadeira sua origem, pode-se tratar do mesmo lugar onde contam os apócrifos que a Virgem foi surpreendida por aquela voz misteriosa e pelo não menos misterioso anjo ou astronauta. Suponho que, como mais uma atração turística, as mulheres atuais de Nazaré continuam levando os cântaros de água sobre suas cabeças. Naquele ambiente tão reduzido, talvez a aldeia não chegasse sequer aos 1000 habitantes. Hoje tem uns 10.000. A gravidez da menina deve ter sido um acontecimento. A lei hebraica, ainda, era muito dura neste aspecto. Se José ou qualquer outro membro do povo houvesse violentado Maria em pleno desposório, a carga dessa lei seria implacável com o responsável. É mais que lógica, portanto, a atitude de José, que resolveu repudiá-la em segredo, como diz o Evangelho segundo São Mateus. A mulher, cidadã de segunda categoria. Para os homens do século XX, e especialmente para os da cultura ocidental, aquele sistema de casamento de então é estranho. Porém, é vital conhecê-lo se quisermos compreender melhor a imensa angústia de José. Como já citei anteriormente, a situação social da mulher na comunidade judia há mais de 2000 anos não era das melhores. Ela era excluída da vida pública. Enquanto era menina, devia permanecer na casa paterna ou, como no caso excepcional de Maria, no templo. Sob a proteção do pai, as filhas deviam entrar depois dos rapazes. Sua formação se limitava à aprendizagem dos trabalhos domésticos, costurar e tecer particularmente. Cuidavam dos irmãos e irmãs menores e, em relação ao pai, tinham os mesmos deveres que para com os filhos: alimentá-lo e dar-lhe de beber, vesti-lo e cobri-lo, levá-lo à rua e trazê-lo de volta quando era velho, lavar seu rosto, mãos e pés. Mas não tinham os mesmos direitos à herança que seus irmãos. Neste caso, os irmãos e seus descendentes precediam as filhas. O pátrio poder era extraordinariamente grande em relação às filhas menores antes do casamento. Estavam totalmente em poder de seu pai. Eis aqui a curiosa distinção que se fazia das mulheres de então: a menor até a idade de 12 anos e um dia. A jovem entre os 12 e os 12 anos e meio, e a maior depois dos 12 anos e meio. Nessa idade, aproximadamente, ocorria a primeira menstruação. Até os 12 anos e meio, o pai tinha total poder. Sua filha não tinha direito de possuir tudo absolutamente, desde suas roupas ao fruto de seu trabalho, e até o que pudesse encontrar na rua, pertencia a seu pai.
A filha que não havia alcançado os 12 anos e meio tinha, ainda, muito pouco direito de dispor de si mesma. O pai, se assim desejasse, podia anular seus votos. Eis um dado importante a ter em conta se pensarmos no voto feito por Maria. O pai representava sua filha em todos os assuntos legais e muito especialmente na hora de aceitar ou rejeitar uma proposta de casamento. Até os 12 anos e meio, uma filha não tinha direito de rejeitar o casamento decidido por seu pai. Insólito. Ele podia, inclusive, casá-la com um deformado. E mais ainda, o pai, de acordo com a lei, podia vender sua filha como escrava, desde que não houvesse chegado à citada idade de 12 anos e meio. Os esponsais, que aconteciam a uma idade muito precoce segundo nosso particular modo de ver as coisas, preparavam a passagem da jovem do poder do pai ao do marido. Essa era a chave. A idade normal para esses esponsais era, para a mulher, entre os 12 e 12 anos e meio. Justamente ao chegar à puberdade. Há dados, inclusive, de esponsais e casamentos ainda mais precoces. Era muito corrente, por exemplo, prometer-se a uma parente, e não só nos círculos elevados, onde, por manterem as filhas separadas do mundo exterior, era difícil o conhecimento entre os jovens. Esses esponsais, definitivamente, significavam algo parecido ao que nós conhecemos e praticamos, não sei se o costume ainda continua em vigor, como pedido de mão. Precediam o casamento propriamente dito e a estipulação do contrato matrimonial. Significava a aquisição da noiva pelo noivo. Dessa forma, constituía-se a formalização válida do casamento. A prometida era chamada de esposa. Podia ficar viúva nesse período e ser repudiada mediante um libelo de divórcio e condenada à morte em caso de adultério. O casamento acontecia um ano depois dos esponsais. A fundamental importância do contrato matrimonial, que era feito depois dos esponsais, consistia, segundo a lei, na regulamentação das relações jurídicas entre os esposos em questões financeiras. As principais disposições eram as seguintes: 1. Fixação do que o pai da noiva devia pagar. Bens extradotais, ou seja, que continuavam sendo propriedade da noiva, dos quais o marido só obtinha o usufruto, e bens chamados em ferro. Ou seja, que passavam à propriedade do marido, mas cujo equivalente devia ser devolvido à mulher no caso de ruptura matrimonial. 2. Estipulação da garantia matrimonial. Ou seja, a soma que a mulher deveria perceber em caso de separação ou de morte do marido. O mais claro indicador da lamentável situação da mulher judia daquela época era a equiparação existente entre a aquisição da mulher e da escrava. Adquire-se a mulher por dinheiro, contrato e relações sexuais, assim rezava o escrito rabínico Kiddushin. Ainda, adquire-se a escrava pagando por dinheiro, contrato e tomada de posse. Temos que reconhecer que era uma sutil matização. Que diferença podia haver entre a esposa e a escrava, então? Talvez, as únicas diferenças a lei determinava. A esposa conservava o direito de possuir os bens, não de dispor deles, que havia trazido de sua casa como bens extradotais e, em segundo termo, a segurança que o contrato matrimonial podia lhe dar. O amor, como podemos apreciar, não aparece em lugar nenhum. O marido, ainda, podia levar concubinas para sua casa. Segundo R. Meir, a diferença entre uma esposa e uma concubina é que aquela dispõe de um contrato, e a concubina não. Geralmente, uma vez celebrado o casamento, um ano depois dos esponsais, a jovem era levada à casa do marido e passava para sua jurisdição e domínio. E aí devia começar um novo calvário para a mulher. Ali, devia enfrentar todos os parentes do marido, e geralmente era olhada com hostilidade ou desprezo. Isso me fez pensar, algumas vezes, se a jovem Maria, uma vez na casa de José, pode ter tido atrito também com os filhos e outros parentes do carpinteiro/construtor.
Se José era viúvo, de idade avançada e com 6 filhos na casa, quantos problemas e tensões surgiriam com a entrada de Maria na nova família? Não acredito, como pretendem os místicos e beatos, que tudo era cor-de-rosa, em face do péssimo comportamento que se tinha em relação às mulheres em geral. Duvido muito que Maria fosse uma exceção. Essa parte da vida, eu diria infância, da Virgem é extremamente obscura. Só os evangelhos apócrifos fornecem alguma luz, mas também não podemos ter certeza, 100%, de sua veracidade. Mas é a única coisa de que dispomos, sabemos, pelos escritos rabínicos e pela lei, bem como por outros documentos históricos, que na vida conjugal daqueles tempos, sempre depois do casamento, a mulher tinha o direito de ser sustentada por seu marido, podendo exigir isso nos tribunais. O marido tinha que lhe assegurar alimentação, vestuário e alojamento e cumprir o dever conjugal. Ainda, era obrigado a resgatar sua mulher em caso de cativeiro. Devia lhe fornecer medicamentos em caso de doença e a sepultura na morte. Até mesmo o mais pobre era obrigado a arranjar, pelo menos, 2 flautistas e uma carpideira. Por último, tinha a obrigação de pronunciar um discurso fúnebre no enterro de sua mulher. E quais eram as obrigações da esposa? Que trabalho Maria normalmente faria em Nazaré? Vejamos. Os deveres da esposa consistiam, em primeiro lugar, em atender às necessidades da casa. Devia moer, costurar, lavar, cozinhar, amamentar os filhos, fazer a cama de seu marido e, para compensar seu sustento, anotem, feministas, elaborar a lã, fiar e tecer, e até preparar a bebida de seu marido, lavar seu rosto, mãos e pés. Mas os direitos do esposo iam muito além. Ele podia reivindicar o que sua mulher encontrava no campo ou na rua. E também o produto de seu trabalho manual. A mulher, enfim, tinha a obrigação de obedecer a seu rab, como os maridos se faziam chamar. Esta palavra, nem mais nem menos, significa dono. Essa obediência, como se fosse pouco, era considerada um dever religioso. Um fato que me confirma na crença de que Maria pode ter tido problemas com os filhos de José aparece justamente nessas leis. As relações entre os filhos e os pais eram também determinadas pela obediência que a mulher devia a seu marido. Os filhos, por exemplo, eram obrigados a colocar o respeito devido ao pai acima do respeito devido à mãe. Em caso de perigo de morte, havia que salvar primeiro o marido. Há 2 fatos significativos a respeito do grau de dependência da mulher em relação a seu marido. 1. A poligamia era permitida. Às vezes, os maridos tomavam uma segunda esposa, quando não se entendiam com a primeira e não a podiam repudiar devido à elevada soma de dinheiro que havia sido fixada no contrato matrimonial. Como dado puramente comparativo, em 1927, em Artas, perto de Belém, de um total de 112 homens casados, 12 tinham várias mulheres. Ou seja, em números redondos, 10%. 11 tinham 2, e 3 mulheres. 2. O direito ao divórcio era exclusivo do homem. Quando Salomé, irmã de Herodes, o Grande, enviou um libelo de divórcio a seu marido, estava agindo, como expressamente constata Jósefo, Antiguidades, 15, contra as leis judias, que só concediam ao marido o direito de dar libelo de divórcio. As dúvidas dos teólogos. Essas 2 fases nos casamentos de 2000 anos atrás semearam, desde o início, uma grande dúvida nos teólogos católicos. Maria estava realmente casada com José quando ficou grávida ou só estava na primeira etapa? Os esponsais? De acordo com as palavras de Mateus, o único que, juntamente com Lucas, fornece algumas pistas, a pequena Maria devia se encontrar na casa de seus pais, Ana e Joaquim, e apenas prometida a José. Ou seja, nesse período de 1 ano, talvez, que era conhecido como tempo de esponsais.
É preciso esclarecer que as relações sexuais eram legais nesse tempo, mas mal vistas, é muito provável, portanto, e posto que não dispomos de mais informação a respeito, que Maria se encontrasse realmente em plenos esponsais, esperando os trâmites do contrato matrimonial e a posterior condução, entre festas e alegrias, à casa de seu futuro marido. Maria, em resumo, estava legalmente casada. A ponto de, nessa situação, como já comentei anteriormente, o prometido poder repudiá-la em caso de adultério. E, no caso da morte do futuro marido, ela receberia as considerações de toda a viúva. Essa situação, por pura dedução lógica, encaixa-se muito melhor nas dúvidas e angústias de José, seu prometido. Caso se houvesse concluído o contrato matrimonial e Maria já morasse na casa de José, sua gravidez ainda não teria chamado a atenção do povo e dos escribas e sacerdotes, como veremos a seguir nos evangelhos apócrifos. É uma pena que só Mateus se atreva a tocar no assunto das hesitações de José diante da inesperada gravidez de Maria. Os demais evangelistas não se manifestam. Porém, como indica Mateus fugazmente, aquele aparente deslize da Virgem deve ter sido motivo de grave preocupação, tanto para seu prometido quanto para os familiares de ambos, para não falar dos sacerdotes do templo que, segundo os apócrifos, a haviam guardado até essa época. Como é possível, então, que os demais evangelistas não se ocupem do problema? Talvez por uma absurda atitude reverencial. Se consultarmos, porém, os evangelhos apócrifos, veremos que o deslize de Maria teve mais importância do que imaginamos. E se o próprio Mateus diz a verdade em seu apócrifo da Natividade, o assunto deve ter sido tão grave que pouco faltou para que tanto José quanto a menina fossem lapidados ou expulsos da aldeia. Se o evangelista Mateus é parco em palavras ao relatar o percalço em seu testemunho canônico, não ocorre o mesmo com o mencionado apócrifo. Vamos repassar a curiosa história. José, ocupado com suas construções. Assim diz São Mateus. 1. Enquanto isso acontecia, refere-se à Anunciação, José estava na cidade marítima de Cafarnaum ocupado com seu trabalho, pois seu ofício era o de carpinteiro. Permaneceu ali 9 meses consecutivos, e quando voltou para casa, encontrou Maria grávida, fato pelo qual pôs-se a tremer, e, todo angustiado, exclamou: Senhor e Deus meu, recebe minha alma, pois é melhor eu já morrer que viver. Mas as donzelas que acompanhavam Maria lhe disseram: Que dizes, José? Nós podemos atestar que nenhum homem se aproximou dela. Temos certeza de que sua integridade e sua virgindade permanecem invioladas, pois foi Deus quem a guardou. Sempre permaneceu conosco, entregue à oração. Todos os dias vem um anjo falar com ela e dele também recebe, diariamente, seu alimento. Como é possível que se possa encontrar nela pecado algum? E se queres que te manifestemos claramente o que pensamos, nossa opinião é que sua gravidez se deve a uma intervenção angelical. 2. Mas José disse: Por que vos empenhais em me fazer acreditar que foi justamente um anjo quem a engravidou? Pode muito bem ter acontecido que alguém se fingiu de anjo e a enganou. E ao dizer isso, chorava e se lamentava, dizendo: Com que cara vou me apresentar no templo de Deus? Como vou me atrever a fixar o olhar nos sacerdotes? Que hei de fazer? E enquanto dizia essas coisas, pensava em se esconder e mandá-la embora. 19. 1. Estava já determinado a se levantar à noite e fugir para algum lugar desconhecido, quando apareceu um anjo de Deus e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de admitir Maria como esposa tua, pois o que leva em suas entranhas é fruto do Espírito Santo.
dará à luz um filho, que se chamará Jesus, porque será quem salvará teu povo de seus pecados. Levantou-se José do sonho e, dando graças ao Senhor, seu Deus, contou a Maria e às suas companheiras a visão que havia tido, e, consolado pelo que se referia a Maria, disse a ela: fiz mal em abrigar suspeitas contra ti. 21. Depois disso, foi-se espalhando o rumor de que Maria estava grávida, fato pelo qual os servidores do templo prenderam José e o levaram diante do pontífice. Os sacerdotes começaram a injuriá-lo desta maneira: porque usurpaste fraudulentamente o direito matrimonial de uma donzela, a quem os anjos de Deus alimentavam no templo como se fosse uma pomba, e que nunca quis ver sequer o rosto de um homem, e que tinha, ainda, um conhecimento perfeito da lei de Deus. Se tu não a houvesses violentado, ela teria permanecido virgem até o dia de hoje. Mas José jurava que não a havia tocado. Então, o pontífice Abiatar disse: glória a Deus, que agora mesmo te farei beber a água do Senhor, e instantaneamente será descoberto teu pecado. 2. E se reuniu o povo inteiro de Israel em quantidade tal, que era impossível contá-lo. Maria foi levada também ao templo de Deus. E os sacerdotes, bem como seus parentes e conhecidos, diziam a ela, chorando: confessa teu pecado aos pontífices. Tu que eras como uma pomba no templo de Deus e recebias o alimento das mãos de um anjo. Foi chamado José diante do altar de Deus e lhe deram de beber a água do Senhor. Aquela água que, ao ser provada por um homem perjuro, fazia surgir em seu rosto um sinal divino, depois de dar 7 voltas em torno ao altar de Deus. José bebeu com toda a tranquilidade e deu as voltas rituais, sem que surgisse nele sinal algum de ter pecado. Então os sacerdotes, os ministros destes e todo o povo proclamaram-no inocente com estas palavras: ditoso és, porque não foi encontrado em ti rastro algum de culpa. 3. Depois chamaram Maria e lhe disseram: e tu, que desculpa poderás alegar? Ou será que poderá haver algum sinal de mais peso contra ti que essa gravidez que te está delatando? Agora, posto que José é inocente, só exigimos de ti que nos digas quem foi que te enganou. De qualquer maneira, será melhor que tu mesma te delates antes que a ira de Deus ponha o estigma em teu rosto sob os olhos de todo o povo. Então Maria, sem hesitação alguma, nem medo, disse: se é que há em mim alguma contaminação ou pecado por me ter deixado levar pela concupiscência ou pela impureza, manifeste o Senhor aos olhos de toda a gente e sirva eu a todos de escarmento. E, dito isso, aproximou-se decididamente do altar de Deus, deu as voltas rituais e bebeu a água do Senhor, sem que aparecesse nela sinal algum de pecado. 4. Estava todo o povo paralisado, e ao mesmo tempo perplexo, ao ver por um lado os sinais de sua gravidez, e constatar, por outro, a ausência de indícios que comprovassem sua culpa, fato pelo qual formou-se um murmúrio de opiniões em volta do assunto. Uns a proclamavam santa. Outros, de má fé, transformavam-se em detratores de sua inocência. Então Maria, vendo que o povo suspeitava ainda de si, pensando que não estava perfeitamente justificada, disse em voz clara para que todo mundo a ouvisse: pela vida de Adonai, Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que nunca conheci homem e nem penso em conhecer, visto que assim havia decidido desde minha infância. Este é o voto que fiz ao Senhor em minha infância: permanecer pura por amor àquele que me criou. Nessa integridade confio viver só para Ele, transcorrendo minha existência livre de toda a mancha. 5. Então, todos a abraçaram, pedindo que perdoasse suas injustas suspeitas. E toda a multidão, juntamente com os sacerdotes e as virgens, conduziram-na até sua casa. Todos estavam cheios de júbilo e clamavam com gritos de alegria: bendito seja o nome de Deus, que se dignou a esclarecer tua inocência diante do povo de Israel inteiro. 20. Aparições em sonhos e muito mais.
Os evangelhos apócrifos nos revelam outro dado de grande valor jornalístico. José, além de carpinteiro e ebanista, possivelmente tinha seus próprios negócios como construtor. Era lógico, posto que naqueles tempos, com mais razão que atualmente, as edificações exigiam um maior volume de madeira. É muito possível que José, como conta Mateus e Tiago, deixasse Maria depois de celebrados os esponsais e se dedicasse àquelas construções e trabalhos que eram seu meio de vida. Se o futuro cônjuge de Maria tinha, como afirma Bagatti, uma idade avançada e uma prole de 6 filhos, não tinha mais remédio senão trabalhar. E em que José podia trabalhar? Embora nada se saiba a respeito, há também a possibilidade de que nosso homem andasse, a negócios, pela grande cidade sagrada, Jerusalém. Ali, definitivamente, é onde mais trabalho podia haver. Os príncipes da família herodiana eram soberanos amantes das construções. E seu exemplo induziu a imitação. Por isso, a indústria da construção, conta J. Jeremias, atingiu, durante seu governo e na época posterior, uma grande importância. Eis aqui, por exemplo, algumas das principais edificações levadas a cabo nos tempos de Herodes, o Grande, 37-4 AC, e sob cujo mandato viveu José. 1. Restauração do templo, de 20-19 AC até 62-64 DC. 2. Construção do Palácio de Herodes, perto da Muralha Oeste, junto à porta ocidental que conduz a Lida, hoje Porta de Jaffa. 3. Construção, no mesmo lugar, das 3 torres de Herodes, Ípicos, Fazael e Mariame. 4. Ao norte do templo, dominando-o, foi construída a Torre Antônia, no mesmo lugar, segundo Jeremias, em que havia sido erguida anteriormente a fortaleza do templo chamado Bares. 5. O magnífico sepulcro que Herodes mandou construir em vida. 6. O teatro construído por Herodes em Jerusalém. 7. Possivelmente, o hipódromo da Cidade Santa pertencia também à época herodiana. 8. Construção de um aqueduto. 9. Monumento sobre a entrada ao sepulcro de Davi. Sabe-se, por exemplo, que a construção e restauração do Templo de Jerusalém dava trabalho a mais de 18.000 judeus. Entre todos esses operários, deviam ser absolutamente necessários, e até muito estimados, os carpinteiros/ebanistas. Isso me inclina a pensar que José, homem honrado e cumpridor da lei, tinha que trabalhar assiduamente nessas obras, sem contar as que os romanos realizaram. Pôncio Pilatos, por exemplo, embora eu duvide que José tenha trabalhado nessa época, mandou construir um aqueduto. Para a construção, não lhe ocorreu outra coisa senão lançar mão do dinheiro do templo e, naturalmente, provocou uma revolta. Em todas essas construções, palácios, templo, sinagogas etc., era necessário o concurso de muitos grêmios. E, entre eles, obviamente, o dos carpinteiros. Flávio Jósefo conta que o palácio de Herodes era especialmente luxuoso. Os mais diversos ofícios haviam rivalizado tanto no ornato externo quanto na decoração interna, tanto na escolha dos materiais quanto em sua aplicação. As principais atividades de Jerusalém, definitivamente, eram o artesanato artístico e a construção monumental, a construção ordinária, a qual José dedicaria também uma atenção significativa, a indústria têxtil. Não esqueçamos que aqueles teares eram de madeira, e a elaboração do azeite, da qual os carpinteiros também participavam. Tenho plena certeza de que José deve ter dedicado boa parte de sua atenção ao trabalho na construção do grande templo de Jerusalém. Em 46 anos construiu-se este templo, e tu levantarás em 3 dias. João 2:20, disseram os judeus a Jesus no ano 27. Naquela época, as obras ainda não estavam terminadas.
Herodes havia começado as novas construções no ano 1920 antes do nascimento do enviado e só acabaram no ano 62, 64 depois de Cristo, no tempo do governador Albino. Naqueles trabalhos, foram utilizados os serviços de 18.000 homens. Foram necessários canteiros, carpinteiros, prateiros, ourives e fundidores de bronze principalmente. Os carpinteiros tinham que preparar as madeiras, que em parte eram de cedro. Os troncos eram trazidos do vizinho Líbano. Os pórticos que cercavam a esplanada do templo estavam cobertos com artesoados de madeira de cedro. Essa mesma madeira também foi utilizada nos alicerces do santuário. A lista de ocupações em que José pode ter colaborado, enfim, seria interminável. Sem contar as estadias, mais ou menos prolongadas, em Nazaré e em outras aldeias e povoados próximos. Ali, com certeza, podia trabalhar em construções de tipo ordinário, casas, fornos, poços, aquedutos, sinagogas etc., bem como em trabalhos direta ou indiretamente relacionados com a pesca. Não esqueçamos que perto de Nazaré, aldeia em que, ao que parece, residiu durante um tempo prolongado, se encontravam aldeias como Cafarnaum, Genezaret, Magdala, Tiberíades, Caná, Naim, Betsaída etc. Um bom artesão como José, ajudado por seus filhos, pode ter se dedicado também, e com o mesmo esmero, à construção de pequenas ou grandes embarcações. E o que dizer dos utensílios e ferramentas para a lavoura? Será que não eram fabricados, também, pelo marido da Virgem? José e seus ajudantes, com certeza seus filhos, aos quais um dia se juntará o próprio Jesus, podem ter conhecido, ainda, a técnica da construção de objetos para as casas. Naquela época, o plástico ainda não existia, e a maior parte das casas, muitas delas imitando as luxuosas mansões romanas, gozava de sólidos e primorosos móveis. Mesas, bancos, leitos, cadeiras, talheres etc. Alguns estudiosos da Bíblia julgaram ver, inclusive, na palavra tecton, com a qual se designa, às vezes, o ofício de José e posteriormente de Jesus, os ofícios de carpinteiro, construtor e serralheiro. Tudo isso, definitivamente, me faz pensar que José não era um pobre carpinteiro, como nos pintaram sempre. Exerce o ofício de carpinteiro, sim, mas também devia praticar o pluriemprego em atividades como a construção de casas, restaurações, fabricação de móveis, utensílios para a lavoura e um longo etc. Os artesãos daquela época, na medida em que eram proprietários de suas oficinas e não trabalhavam como assalariados, pertenciam, quer gostemos ou não, ao que hoje poderíamos chamar de classe média. E esses círculos artesanais eram mais prósperos quanto mais vinculados ao templo se encontravam. Também não devemos esquecer que José contraiu matrimônio com a única filha de Ana e Joaquim, uma família de grande fortuna e que possuía terras, rebanhos e servos. O dote dado por Joaquim para o casamento deve ter sido simplesmente maravilhoso. Não raro, a soma para o casamento, moar, que o pai de uma jovem de Jerusalém recebia do noivo forasteiro no dia dos esponsais era, segundo se diz, particularmente elevada. E o contrário também. E, que nós saibamos, a citada família de Maria deve ter vivido em Jerusalém. Não quero dizer, com isso, que José era rico. Nada disso. Porém, sua situação social, fruto de seu trabalho, devia ser, pelo menos, honrosa. Um fato que, como veremos mais adiante, teria certa importância. E se houvesse repudiado Maria? Voltando à aflição de José, o que teria acontecido caso ele a houvesse repudiado publicamente? Sei que isso não teria acontecido de jeito nenhum, posto que o plano da grande equipe dos céus, em suma, não podia falhar nos últimos 100 metros por uma razão como esta.
Porém, e posto que os evangelhos canônicos afirmam que José passou algum tempo remoendo a ideia, o que teria acontecido com Maria se o astronauta não houvesse intervindo? Dada a situação da Virgem, em plenos esponsais, o peso da lei teria sido, quase com certeza, brutal. Vejamos o que dizia o Deuteronômio 22, 20, nesses casos. Se um homem se casa com uma mulher, caso dos esponsais, e depois de chegar até ela, a difama publicamente dizendo casei-me com esta mulher, e, ao chegar a ela, não a encontrei virgem, e se é verdade, se não se veem na jovem as provas da virgindade, levarão a jovem à porta da casa de seu pai, onde devia estar vivendo Maria, e os homens de sua cidade a apedrejarão até a morte, por ter cometido uma infâmia em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. As dúvidas de José ao ver que Maria, sua prometida, estava grávida, diante da alternativa de repudiá-la publicamente, são totalmente compreensíveis. Aquele homem, justo e bom, não me parece que pudesse desejar a morte de ninguém, e muito menos de uma menina de 13 anos. Aqui, justamente, aparece muito mais patente a possibilidade de José ser um homem de idade avançada. Se fosse um jovem, e dada a natureza e gravidade da suposta falta de Maria, a reação de José talvez houvesse sido muito mais primária e temperamental. E isso teria sido fatal para o plano. Mas não foi. José, consciente do problema, retirou-se possivelmente em si mesmo e pensou. E hesitou, mas, em suma, sua reação não foi violenta nem imediata. Houve tempo suficiente para que os de cima reagissem, sempre teria restado a esperança de que, se José chegasse a repudiar publicamente sua esposa, na hora de efetuar o teste da virgindade, 24 os sacerdotes e o povo inteiro houvessem topado com a enorme surpresa de sua virgindade. Mas, o que teriam feito nesse caso? E também, se Maria já apresentava um ventre suficientemente pronunciado, como assim devia ser, será que se teria cumprido a lei, praticando nela o citado teste de virgindade? Neste caso, pelo menos para os olhos dos humanos, a prova dessa falta de virgindade estava bem palpável, e supondo que Maria não houvesse sido lapidada, e que, dadas as influências de seu pai, Joaquim, e de seus parentes e amigos, sua vida fosse perdoada, o que teria acontecido com o filho que levava nas entranhas? O futuro, para a criança, sem falar para a mãe e para a própria família de Maria, teria sido quase pior que a morte. A Virgem teria dado à luz um filho bastardo. E qual era a situação social desses homens em Israel? O bastardo, dizia a lei, não é admitido na Assembleia de Yahvé. Nem seus descendentes até a 10ª geração serão admitidos na Assembleia de Yahvé. Deuteronômio 23, 3. Os bastardos, portanto, não podiam se casar, não tinham direito às dignidades públicas, sendo desprezados por todos. Se pensarmos que a mancha do bastardo marcava todos os descendentes homens para sempre, e indelevelmente, e que se discutia vivamente se as famílias de bastardos participariam da libertação final de Israel, compreenderemos que a palavra bastardo deve ter constituído uma das piores injúrias. A ponto de, por exemplo, quem a empregasse ser condenado a 39 chibatadas. A situação de Jesus de Nazaré, enfim, supondo que houvesse vindo ao mundo nessas circunstâncias, teria sido realmente nefasta, em face do trabalho que o esperava. Será que as multidões teriam seguido um bastardo? Será que teria podido sequer entrar no templo ou participar das festas e tradições religiosas? Até o acesso às sinagogas lhe teria sido proibido. Com que autoridade teria falado diante dos doutores da lei ou diante dos fariseus? Estava claro que essa possibilidade não era a correta nem a desejada pelos comandos celestes nem pelos astronautas de Yahvé. E, logicamente, não consentiram, abortando todas as intenções de José. Porém, perguntamo-nos por que a equipe deixou que as coisas chegassem a extremos tão perigosos e comprometedores.
Será que não houve outro remédio? Na verdade, a inquietude de José, para não falar de sua esposa Maria e dos familiares dela, deve ter sido tão grande que não podemos estranhar as afirmações de Tiago em seu apócrifo. 1. Ao chegar ao 6º mês de sua gravidez, voltou José de suas edificações, e, ao entrar em casa, deu-se conta de que Maria estava grávida. Então, feriu seu rosto e se jogou ao chão sobre um saco e chorou amargamente, dizendo: com que cara vou me apresentar agora diante de meu Senhor? E que oração farei por esta donzela? Porque a recebi virgem do templo do Senhor e não a soube guardar. Quem foi que me pôs insídias e cometeu tamanha desonestidade em minha casa, violando uma virgem? Será que se repetiu em mim a história de Adão? Assim como, no momento preciso em que ele estava glorificando Deus, veio a serpente, ao encontrar Eva sozinha, enganou-a, o mesmo aconteceu comigo. Todos falam dos anjos. Mateus, por sua vez, escreve que as donzelas que haviam acompanhado Maria todo aquele tempo esgrimiram, em defesa da jovem, que nenhum homem havia se aproximado dela e que todos os dias se aproximava de Maria um anjo, de quem recebia seu alimento e com quem conversava. E em um gesto de audácia, as moças sugerem, diante do confuso José, que a gravidez da Virgem se deve a uma intervenção angelical. Mas José, que ainda conservava um mínimo de bom senso, as fez ver que não aceitava o fato insólito de que um anjo a houvesse engravidado. Para mim, o que realmente as donzelas estavam insinuando, talvez inconscientemente, é que a gravidez de Maria se devia a um fato sobrenatural, incompreensível para elas. E, além do dado concreto, repetido em outras passagens dos evangelhos apócrifos, do famoso anjo que ia diariamente a Nazaré para fornecer os alimentos à menina, voltamos a encontrar a possibilidade de que as palavras do anjo Gabriel, o que está diante de Yahvé, na Anunciação houvessem sido realmente o aviso da chegada de uma nave espacial. Uma nave na qual, por que não, se procederia ao decisivo momento da concepção virginal. O Espírito Santo virá sobre ti, diz São Lucas, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Os próprios comentaristas da Bíblia de Jerusalém, revisada e ampliada por Desclée de Brouwer, afirmam, em uma de suas notas de rodapé da página 1458, que essa expressão do evangelista Lucas evoca a nuvem luminosa, sinal da presença de Yahvé, ou as asas do pássaro, que simboliza o poder protetor e credor. Se isso é aceito pela própria Igreja Católica, por que não admitir que esse poder do Altíssimo podia estar materializado, como já comentei no capítulo anterior, na equipe de astronautas ou anjos e nas naves que pilotavam? Neste caso, a intervenção angelical a que as donzelas fazem referência no apócrifo de São Mateus estaria plenamente justificada. Não se trataria, naturalmente, de uma ação puramente carnal por parte dos astronautas, mas de uma mediação, talvez, na fecundação do óvulo da jovem virgem. Os misteriosos sonhos. E quando o consternado José, depois de não poucos pensamentos, decide repudiá-la em segredo, eis que, justamente nesse momento, aparece de novo o anjo do Senhor. Aparece em sonhos, afirmam os evangelistas, tanto nos textos oficiais canônicos, quanto nos apócrifos. E esse tipo de aparição, sempre durante a noite, se repete muitas vezes, mas, logicamente, surgem novas dúvidas. Como devemos entender essas aparições noturnas? Será que um dos mensageiros ou astronautas entrava materialmente nos sonhos do personagem e lhe dizia o que devia pôr em prática? Não resta dúvida de que seres de outras dimensões, se é que esses eram, podiam perfeitamente fazer isso. Conheço dezenas de pessoas que afirmam estar em contato com seres do espaço e que recebem boa parte das informações por meio de sonhos.
Eles, pelo menos, afirmam que se sentem diante de seres de aparência humana, geralmente de grande altura, e de aspecto resplandecente, uniformizados com trajes metalizados, com quem conversam. Outros, inclusive, especialistas em viagens astrais, afirmam que podem sair de si mesmos e entrar nas naves desses seres superiores e de aspecto angelical. O que realmente aconteceu com José? Duvido muito que aquele rústico carpinteiro soubesse como fazer uma viagem astral. Por outro lado, se a presença do anjo era registrada apenas em um estado de sonho, não havia o risco de que José, ao acordar, pudesse esquecer o sonho. Quantas pessoas são incapazes de recordar o que, sem sombra de dúvida, sonharam na noite anterior? O fenômeno é frequente. Também é possível que José recordasse o sonho. É possível. Mas, é racional que o fruto de um sonho faça o atormentado prometido de Maria mudar de opinião? Evidentemente, não. Era necessário algo claro e palpável, e muito mais se levarmos em conta a mente simples do carpinteiro, para que José adotasse uma postura definitiva. Uma atitude sólida e suficiente para aceitar o famoso julgamento da água, como narram os evangelhos apócrifos de Mateus e Tiago. Mas, o que podia ser isso, tão claro e palpável? Acho que não violaremos, longe disso, a essência da citada passagem evangélica se analisarmos a aparição em sonhos de outro ponto de vista. Uma vez mais, fica claro que tanto Maria quanto José, e os personagens direta ou indiretamente envolvidos na operação, deviam estar sendo permanentemente vigiados. O procedimento é o de menos. Talvez alguma nave, da qual descia, diariamente, o anjo ou astronauta que entregava os alimentos a Maria, permanecesse muito próximo à residência da jovem. E talvez, nesse veículo, se procedesse a uma sistemática e detalhada checagem da Virgem. Algo parecido ao que fazemos atualmente no Cabo Kennedy com os astronautas que lançamos no espaço. Mas esse controle talvez não acabasse no aspecto puramente físico ou clínico de Maria. É possível que sua tecnologia ou a evoluída mente dos tripulantes lhes permitisse conhecer os pensamentos e sentimentos de cada protagonista da operação. Só assim poderiam ter percebido o grande erro que José estava prestes a cometer. Evitaram o iminente repúdio com um encontro direto ou próximo, como se diz agora, entre o prometido de Maria e um dos astronautas. Aquele anjo do Senhor escolheu obviamente a noite, posto que se tratava do momento mais discreto. Todo mundo estaria dormindo na aldeia. Inclusive José, que talvez tenha sido acordado materialmente. Uma vez acordado e apaziguado, José recebeu a explicação oportuna. E, de alguma forma, o prometido da Virgem ficou convencido de duas coisas: de que aquele encontro havia sido efetivamente real e da inocência da jovem. Se analisarmos, desse novo ângulo, a expressão aparição em sonhos, veremos que a interpretação muda substancialmente, sem que isso implique deformação alguma na essência da passagem. Deus continua influenciando José, mas, este é meu ponto de vista, de uma forma mais normal e racional. Claro que esses qualificativos só poderiam ser compreendidos a partir da segunda metade do século XX, quando já começávamos a desfrutar da corrida espacial. Para o bom José, aquele astronauta, como repeti várias vezes, só podia ser uma aparição divina, mas é que, além de tudo, esse anjo ou astronauta gozava desse caráter de enviado ou missionário divino, posto que, na minha opinião, fazia parte de uma operação celeste. O teste da água. Ao ler os apócrifos de Mateus e de Tiago pude observar, também, que ambos coincidem no que denominam o teste da água. E embora ocorra uma certa diferença na hora de aplicar essa água aos supostos culpados, a essência é a mesma. O apócrifo da Natividade de Tiago fala assim em relação a esse curioso fato, também relatado por Mateus, como pudemos comprovar.
Devolve, pois, prosseguiu o sacerdote, a virgem que recebeste do templo do Senhor. Então os olhos de José se encheram de lágrimas. Mas o sacerdote acrescentou: vos farei beber a água do teste do Senhor, e ela exporá vossos pecados diante de vossos próprios olhos. 2. E tomando-a, fez José beber, enviando-o depois à montanha. Mas ele voltou são e salvo. Fez depois o mesmo com Maria, enviando-a também à montanha. Mas ela voltou sã e salva. E todo o povo ficou admirado ao ver que não aparecia pecado neles. Tanto Mateus quanto Tiago obrigam José e Maria a beberem dessa misteriosa água. Mas, enquanto o primeiro afirmava que, uma vez ingerida a bebida, ambos se dirigiram à montanha, Mateus escreve que cada suspeito devia dar 7 voltas em torno ao altar do Senhor. E um anjo do Senhor apareceu para José em sonhos. Se realmente aconteceu, o importante, definitivamente, é que os supostos pecadores deviam beber algum líquido especial que, como afirmação Mateus, fazia surgir no rosto um sinal divino. No fundo, esse assunto me recorda os célebres julgamentos de Deus, tão frequentes na Idade Média. A não ser, claro, que o costume em questão do povo judeu tivesse alguma origem divina, previamente indicada pela equipe de Yahvé. Porém, e por mais que tenha me aprofundado no Antigo Testamento, o mais próximo que encontrei desse teste da água refere-se ao ritual das águas lustrais descrito no Números 19, 17, 22. Mas continuo pensando que esse ritual pouco ou nada tem a ver com o teste a que os apócrifos fazem alusão. Que tipo de sinal divino podia aparecer no rosto dos supostos culpados depois de ingerir a água? Ou não se tratava de água? Estamos diante de um novo caso de autossugestão. Em uma de minhas últimas andanças atrás dos OVNIs, tive a felicidade de conhecer Manuel Laza Palácio, o penúltimo romântico, incansável buscador, há 30 anos, do Tesouro dos 5 Reis. Um patrimônio de joias procedente, segundo a lenda, dos últimos monarcas almorávidas, que, segundo meu amigo Laza, se encontra enterrado, e bem enterrado, na enigmática gruta existente em Málaga, cujo nome é, justamente, Caverna do Tesouro. Pois bem, eis que, em uma amena conversa com o buscador do tesouro, ele me relatou algo que, instantaneamente, me recordou o famoso teste da água dos evangelhos apócrifos. Pesquisando sobre as superstições e o esoterismo em geral dos povos orientais, explicou o malagueno, encontrei, um dia, uma notícia que me deixou petrificado. Ao traduzir a crônica latina de Afonso VII, pude comprovar que a propósito da chegada à Valência do conde castelhano Rodrigo de Lara, que voltava de Jerusalém e que se hospedou com o famoso chefe almoráve da Abingania, deram ao guerreiro castelhano uma taça de água, e logo depois ficou leproso. A questão poderia levar ao riso qualquer pessoa que não esteja familiarizada com o mundo medieval e suas assombrosas crenças e práticas mágicas. Mas prossegui com minhas pesquisas, e tive a sorte de encontrar um valioso livro, escrito pelo sábio Dr. Maúchops, que atuou muitos anos como médico no Marrocos, estudando a fundo a feitiçaria berbere. Pois bem, os feiticeiros marroquinos o assassinaram em 1907, mas o livro do doutor pôde ser resgatado e publicado pelo especialista Jules Bois. Graças a essa obra, pude comprovar que a notícia dada na crônica latina sobre a mágica doença provocada no conde Rodrigo de Lara era absolutamente certa. Água capaz de provocar lepra, e quase imediatamente. Será que não me encontrava diante de um caso gêmeo da água dada a José e Maria? 21. Antes do parto. Paralisação total da região. E chegou o momento culminante. A Operação Redenção estava prestes a entrar na etapa decisiva, o nascimento do enviado. A chegada do Filho do Altíssimo ao velho planeta Terra. Todos, mais ou menos, sabemos o que os evangelhos canônicos narram sobre esse transcendente fato.
Mas, o que dizem os apócrifos? O nascimento de Jesus de Nazaré foi como sempre acreditamos. Vejamos o que diz o proto-evangelho de Tiago. 21º. 1. E veio uma ordem do imperador Augusto para que se fizesse o censo de todos os habitantes de Belém da Judéia. E pensou José: claro que a meus filhos eu recenseei, mas que vou fazer com essa donzela? Como vou incluí-la no censo? Como minha esposa? Tenho vergonha. Como minha filha? Mas se todos os filhos de Israel já sabem que não é. Este é o dia do Senhor, que ele faça segundo o seu beneplácito. 2. E, selando sua jumenta, fez Maria se acomodar sobre ela, e enquanto um filho seu ia adiante puxando o animal pela corda, José os acompanhava. Quando estavam a 3 milhas de distância, José voltou seu rosto para Maria e encontrou-a triste, e disse a si mesmo: é que a gravidez deve causar-lhe desconforto, mas, ao voltar-se outra vez, encontrou-a sorridente, e disse a ela: Maria, o que é que te acontece, que umas vezes vejo sorridente teu rosto, e outras triste? E ela disse: é que se apresentam 2 povos diante de meus olhos, um que chora e se aflige, e outro que se alegra e regozija. 3. E ao chegar à metade do caminho, disse Maria a José: desce-me, porque o fruto de minhas entranhas luta por vir à luz, e ajudou a apiar da jumenta, dizendo: onde poderia levar-te para resguardar teu pudor? Porque estamos no descampado. 22º. 1. E, encontrando uma caverna, introduziu ali, e tendo deixado com ela seus filhos, foi buscar uma parteira hebreia na região de Belém. 2. E eu, José, comecei a andar, mas não podia avançar. E ao elevar meus olhos para o espaço, pareceu-me ver que o ar estava estremecido de espanto. E quando fixei meus olhos no firmamento, encontrei-o estático e os pássaros do céu imóveis. E ao dirigir meu olhar para trás, vi um recipiente no chão e uns trabalhadores em posição de comer, com suas mãos na vasilha. Mas os que simulavam mastigar, na realidade não mastigavam. E os que pareciam estar em atitude de tomar a comida, também não a tiravam do prato. E, finalmente, os que pareciam introduzir os manjares na boca, não o faziam, pois todos tinham seus rostos olhando para cima. Também havia umas ovelhas que iam sendo tocadas, mas não davam um passo, estavam paradas, e o pastor levantou sua mão direita para lhes bater com o cajado, mas ficou sua mão estendida no ar. E ao dirigir minha vista para o leito do rio, vi uns cabritinhos pondo nela seus focinos, mas não bebiam. Em uma palavra, todas as coisas estavam, por um momento, afastadas de seu curso normal. 23º. 1. E então uma mulher que descia da montanha me disse: aonde vais tu? E eu respondi: estou procurando uma parteira hebreia. Ela replicou: mas, tu és de Israel? E respondi: sim. E quem é, acrescentou, que está dando à luz na caverna? É minha esposa, disse eu. E ela disse: então, não é tua mulher? Eu lhe respondi: é Maria, a que foi criada no templo do Senhor. Tive a sorte de que a entregassem a mim como mulher, mas ela não é, concebeu por virtude do Espírito Santo. E inquiriu a parteira: isso é verdade? José respondeu: vem, e verás. Então, a parteira pôs-se a caminho com ele. 2. Ao chegar à gruta, pararam, e eis que, esta estava sombreada por uma nuvem luminosa. E exclamou a parteira: minha alma foi engrandecida hoje, porque viram meus olhos coisas incríveis, pois nasceu a salvação para Israel. De repente, a nuvem começou a se retirar da gruta e brilhou lá dentro uma luz tão grande que nossos olhos não podiam resistir. Em um momento, começou a diminuir, até que surgiu a criança e foi tomar o peito de sua mãe, Maria. A parteira então deu um grito, dizendo: grande é para mim o dia de hoje, visto que pude ver com meus próprios olhos um novo milagre. 3.
Ao sair a parteira da gruta veio ao seu encontro Salomé, e ela exclamou: Salomé, Salomé, tenho que te contar uma maravilha nunca vista, e é que uma virgem deu à luz. Coisa que, como sabe, não sofre a natureza humana. Mas Salomé disse: Glória ao Senhor, meu Deus, que não acreditarei em tal coisa se não me é dado introduzir meu dedo e examinar sua natureza. 24. 1. E tendo entrado a parteira, disse a Maria: Ajeita-te, porque há entre nós uma grande discussão em relação a ti. Salomé, pois, introduziu seu dedo na natureza, mas de repente soltou um grito, dizendo: Ai de mim! Minha maldade e minha incredulidade são culpadas. Por examinar o Deus vivo desprende-se de meu corpo minha mão carbonizada. 2. E dobrou seus joelhos diante do Senhor, dizendo: Ó Deus de nossos pais, lembra-te de mim, porque sou descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não faças de mim um escarmento para os filhos de Israel. Devolve-me aos pobres, pois sabes, Senhor, que em teu nome exerci as minhas curas, recebendo de ti meu salário. 3. E surgiu um anjo do céu, dizendo a ela: Salomé, Salomé, o Senhor te ouviu. Aproxima tua mão do menino, toma-o, e haverá para ti alegria e gozo. 4. E se aproximou Salomé e pegou-o, dizendo: Adorá-lo-ei porque nasceu para ser o grande rei de Israel. Mas, de repente, sentiu-se curada e saiu em paz da caverna. Então, ouviu-se uma voz que dizia: Salomé, Salomé, não digas as maravilhas que viste enquanto o menino não estiver em Jerusalém. Os astronautas, atentos ao grande movimento do parto, devem ter ido imediatamente às proximidades da gruta. José não deve ter conseguido chegar à aldeia de Belém. Outra vez os medíocres repórteres. Lendo essas passagens dos apócrifos, compreendi que são muito poucas coisas as que realmente nos chegaram sobre o nascimento de Jesus. Parece mentira que um fato de tamanha importância só tenha sido registrado por Mateus e Lucas. E este último, não com muita generosidade. Os demais evangelistas oficiais, João e Marcos, ou não lhe deram importância ou não souberam como levar adiante a investigação. Uma vez mais, lamento ter nascido 2000 anos atrasado. Quantas vezes desejei esse sonho impossível! Quantas vezes pensei no acompanhamento oficial de Jesus de Nazaré! Quantos dados, quantas notícias, quantas informações ignoradas ou perdidas teríamos hoje! Mas, certamente, os caminhos dos de cima são imprevisíveis. Além disso, se nos pusermos a pensar, com certeza, se os jornalistas tivessem tido essa grande oportunidade de acompanhar Jesus em sua vida, pelo menos na pública, as grandes redes americanas de televisão teriam comprado a exclusividade. Claro que sempre teriam existido Ticos, Medina, Quadras Salcedo, Manos Legneche, Fernandos Múgica ou Pepes Garcia Martínez que acabariam passando a perna nos grandes, mas vamos esquecer os sonhos e voltar aos apócrifos. Para começar, nos textos expostos encontro de novo uma circunstância que brilha e cintila sem cessar: a velhice, ou idade avançada de José. Que outro significado pode encerrar esse meio lamento do patriarca? Claro que a meus filhos recensearei, mas, que vou fazer com essa donzela? Como vou incluí-la no censo? Como minha esposa? Tenho vergonha. Como minha filha? Mas se todos os filhos de Israel já sabem que não é. Quase desnecessários os comentários. Por que José podia ter vergonha? Só me ocorre uma saída. Se José havia passado, e bem passado, da idade da procriação, como ia se apresentar diante das autoridades responsáveis do censo, ou diante do povo de Belém, com aquela mocinha em muito adiantado estado de gestação? Que rota José seguiu? Outro detalhe, na minha opinião, pouco esclarecido é o itinerário que o grupo seguiu. Nenhum dos evangelistas fornece um único dado a respeito. Por onde José e sua família foram?
Se Maria já vivia com José, coisa mais que certa, isso significa que deviam residir, como aponta Lucas em 2 ocasiões, na aldeia de Nazaré, na província de Galiléia, ao norte de Jerusalém. Se José era da família de Davi e devia se recensear em Belém, ao sul e na província da Judéia, o caminho era considerável. Mas aqui se apresenta o primeiro dilema. Que rota José e sua família escolheram? Se observarmos o mapa da Palestina nos tempos do Novo Testamento, notaremos que, entre a província de Galiléia e a Judéia, onde se encontra Belém, aparecia o território da Samaria como uma cunha e um pedaço da Decápolis. Para alguns especialistas católicos, Maria e José devem ter saído de Nazaré e, 5 ou 6 dias depois, chegado a Siquém, onde Abraão teve sua mais importante visão e promessa, Gênesis 12, 6, para, posteriormente, cruzar aldeias como Silo, Betel, onde Jacó teve também a misteriosa visão da não menos misteriosa Escala, e dali a Jerusalém e Belém. Esse percurso, supondo que existisse um caminho, representa, aproximadamente, uns 120 quilômetros. Porém, essa rota, sob meu ponto de vista, encerrava um sério inconveniente naquela época: Samaria. Hoje, é difícil entendermos o ódio e o asco que os samaritanos causavam aos judeus e vice-versa, naturalmente. Desde que os habitantes de Samaria, povo mestiço judeu pagão, se separaram da comunidade israelita e construíram seu próprio templo no Monte Garizim, no século IV antes de nossa era, as relações ficaram tensas e até violentas. O Eclesiástico 50, 25, 26, por exemplo, diz: há 2 nações que abomino, e a terceira não é povo. Os habitantes de Seir, os filisteus e o povo ignorante que habita Siquém, Samaria. Foi durante o governo do Asmoneu João Hircano, 134, 104 AC, que as tensões foram muito mais perigosas. Pouco depois da morte de Antíoco VII, 129 AC, João se apoderou da cidade samaritana de Siquém e destruiu o templo de Garizim. Assim relata o historiador Flávio Jósefo em seu livro Antiguidades. Não é de se estranhar, portanto, que, depois disso, o ambiente entre judeus e samaritanos realmente pegasse fogo. Isso pode nos fazer compreender melhor porque os fariseus e sumos sacerdotes jogavam constantemente na cara de Jesus o fato de que comesse e se relacionasse com samaritanos, e, ainda por cima, a palavra samaritano, bem como bastardo, constituía uma infâmia na boca de um judeu. Segundo Jeremias, uma notícia tardia, mas digna de crédito, surgida nas últimas décadas anteriores à destruição do templo, informa sobre uma norma posta em vigor no ano 48 DC, pela qual a comunidade judaica decidiu considerar os samaritanos impuros desde o berço e em grau supremo e causadores de impureza. No cúmulo do ódio, essa norma especificava: as samaritanas menstruam desde o berço e seus maridos estão perpetuamente manchados por elas. E embora tenha ocorrido uma melhora passageira nas relações no final do século e antes de nossa era, justamente pelo possível casamento de Herodes, o Grande, com uma samaritana, as coisas, em geral, não deviam estar nada claras quando José e sua família decidiram ir de Nazaré a Belém. As agressões dos samaritanos a qualquer judeu que atravessasse seu território deviam ser tão comuns, que Flávio Jósefo, por exemplo, registra o fato em seus textos históricos. E conta que, em 52 DC, guerrilheiros judeus atacaram povos samaritanos para vingar a morte de um ou vários peregrinos galileus que, ao ir a Jerusalém em peregrinação para uma das festas, haviam tomado o caminho que atravessa o citado território de Samaria e haviam sido atacados na fronteira norte, no povoado limítrofe de Genaré, ou seja, em Djenim. Quando Jesus atravessa a Samaria em uma de suas andanças, o povo lhe nega até a água. Se José, homem já de experiência na vida, estava a par desses problemas, deve ter pensado muito bem antes de decidir o caminho a seguir.
que teria feito qualquer um de nós se, naquelas circunstâncias, tivéssemos que cruzar um território potencialmente hostil e com a responsabilidade de vários rapazes e uma jovem esposa grávida. Eu, pessoalmente, teria meditado sobre a possibilidade de escolher um segundo caminho. E se voltarmos ao mapa da Palestina, notaremos que essa rota existia realmente. Estou me referindo ao caminho do Rio Jordão. José podia ter saído de Nazaré e, após passar por Naim, entrar na Decápolis, vencendo os poucos 15 quilômetros existentes entre a fronteira e a cidade de Citópolis, situada em um dos pequenos afluentes do Jordão. Dali, a comitiva só teria tido que seguir o curso do mencionado rio sagrado, por sua margem direita. A uns 45, 50 quilômetros de Citópolis, Bezã, José já se teria encontrado em território da Judéia. A uns 18 quilômetros desse ponto, onde confluem os territórios de Samaria, Pérea e Judéia, ergue-se a mítica Jericó. Dali a Betânia temos uns 22,5 quilômetros, e dessa aldeia a grande cidade de Jerusalém uns 4 ou 5 quilômetros. Por último, de Jerusalém, passagem quase obrigatória para José, até Belém restariam mais 7,5 quilômetros. Se José, Maria e os filhos do marido da Virgem houvessem seguido pela rota que aparece na gravura de Got, cruzando o território de Samaria, seus problemas e dificuldades teriam sido consideráveis. A falta de água, acrescentar-se e o perigo dos possíveis de ataques dos samaritanos. Essa segunda opção somava, aproximadamente, 127, 130 quilômetros. A diferença com o caminho que cruzava Samaria é muito pouca. Os riscos, porém, eram consideráveis por aquele território. Naturalmente, ao perigo que representava a passagem por entre o povo samaritano deve-se acrescentar o constante e feroz bandoleirismo, bem como o péssimo estado dos caminhos. Os assaltos e massacres em pleno campo ou nas montanhas deviam ser tão frequentes que os peregrinos, comerciantes e viajantes em geral costumavam organizar longas caravanas, protegendo-se, desse modo, contra as incursões dos bandidos. Lucas, em seu evangelho, fala, por exemplo, da caravana de Nazaré, na qual os pais de Jesus tinham seus parentes e conhecidos. Essa caravana, justamente, passou por Jericó, Marcos 10, 46. Quanto aos caminhos, é fácil supor seu lamentável estado, principalmente em época de chuvas. Como já mencionei anteriormente, os peregrinos e viajantes andavam em caravanas a partir dos meses de fevereiro ou março. Nessa época, e até setembro ou outubro, o tempo era seco e os caminhos não eram tão desesperadamente desconfortáveis. José e Maria, suponho, devem ter esperado esses meses tranquilos e secos para se pôr em marcha. E é quase certeza, também, que tanto José quanto seus filhos fizeram a viagem a pé. Talvez José, dada a sua considerável idade, tenha feito alguns trechos montado nos asnos que, indubitavelmente, deviam acompanhar o grupo. Nos apócrifos vemos que Maria foi acomodada em uma jumenta. Era totalmente lógico e necessário, posto que duvido muito que pudesse fazer longos trajetos a pé, e muito menos por terrenos abruptos. Enquanto Sanedrim, como primeira autoridade nacional, teve os caminhos a seus cuidados, a verdade é que não se fez grande coisa para melhorá-los. Assim delata, também, a negligência desse órgão a respeito do estado de conservação do aqueduto de Jerusalém. Quando os romanos assumiram, a coisa mudou. Herodes, inclusive, esforçou-se para conseguir mais segurança nos caminhos. E muito especialmente na rota principal, a que partia de Jerusalém e se dirigia ao norte, para os importantes mercados da Babilônia. O velho Herodes, o Grande, chegou a estabelecer, em Bataneia, o judeu da Babilônia Azamaris, que protegia os viajantes contra os bandoleiros da Traconítide. Mas, voltemos à velha incógnita. Que caminho José e sua família escolheram?
Nos apócrifos aparece uma pista que me inclina a pensar que José pode ter escolhido justamente a segunda trilha, a do Rio Jordão. Diz o proto-evangelho de Tiago que José dirigiu seu olhar para o leito do rio. Ali, ainda, havia uns trabalhadores que comiam, e ovelhas que eram pastoreadas. Se não me engano, no meio do caminho entre Nazaré e Belém, como diz o autor do Evangelho Apócrifo, não existe um único rio no que poderíamos chamar de o primeiro caminho, o que cruza a Samaria. Mas há, sim, no segundo caminho. Ali fica, evidentemente, o grande leito do Jordão e seus afluentes, 6 da margem direita e 12 da esquerda. Não acredito, por outro lado, que no montanhoso terreno que se estende de Idumea a Samaria, com toda a Judéia no meio, se pudesse praticar um pastoreio tão confortável e fácil para o rebanho quanto nos férteis pastos que correm à margem do Jordão. Nessa parte, o terreno se encontra ao nível do mar ou a uns 300 metros abaixo. Naqueles tempos, o limite extremo dos cultivos mediterrâneos, imagina-se, também, que dos bons pastos, podia ser marcado por uma linha que passasse da base do Monte Hebron, nas cercanias de Jerusalém, rumo a Rindon, leste de Siquém, e dali para o norte. Mas essa faixa de terreno, cujo eixo central era o Rio Jordão, estava exatamente na segunda rota. A da Samaria, porém, fica fora. Evidentemente, esta suposição, creio eu, poderia ter certa importância. Se algum dia se provasse qual foi a rota exata e precisa que José seguiu rumo a Belém, e supondo que essa via fosse a do Rio Jordão, o valor histórico dos apócrifos seria extraordinariamente reforçado. Outro ponto nada fácil de decifrar totalmente é se José, Maria e os filhos dele seguiam sozinhos ou faziam parte de uma caravana maior. Como vimos, o costume parecia ser formar blocos compactos de viajantes, a fim de se protegerem mutuamente. Se o censo ordenado por Roma afetava todo o povo judeu, era de se supor que habitassem outros moradores em Nazaré, que também teriam que se dirigir a Belém, Jerusalém ou outras localidades do centro e sul da Judéia. Nesse caso, não teria sido muito prático e lógico que todos esses moradores houvessem se posto a caminho ao mesmo tempo e formando uma única caravana? Essa teoria, porém, não coincide com o que acabamos de ler no apócrifo de Tiago. Se José teve que refugiar Maria e seus filhos em uma caverna e sair em busca de uma parteira é porque, com certeza, estava sozinho. Se não, os demais membros da caravana, entre os quais haveria mulheres, teriam ajudado com presteza. Na minha opinião, era muito mais prudente que José e sua família houvessem escolhido o caminho da margem direita do Rio Jordão para irem de Nazaré a Belém. Desta forma, evitavam passar pelo perigoso e áspero terreno de Samaria, sombreado no mapa. O abastecimento de água e alimentos teria sido mais fácil, e caminhando por um terreno menos abrupto, o tempo investido na viagem teria, inclusive, sido menor. Por outro lado, e se levarmos em conta o grande momento que estava prestes a se produzir, era compreensível que a equipe de astronautas, que devia seguir José e Maria muito de perto, não quisesse a presença de muitas testemunhas. Novamente me fascina a história fornecida pelos evangelhos apócrifos. Por quê? Justamente porque nesse meio do caminho entre Nazaré e Belém, talvez muito perto do leito do Jordão ou de alguns de seus afluentes, ia ocorrer o formidável nascimento do enviado. Esse novo enfoque da história é muito mais racional e sensato, como veremos a seguir. Realmente chegaram a Belém. Acho que, como quase todo mundo, sempre dei por razoável aquela explicação tradicional sobre o nascimento de Jesus em um estábulo. Porém, um belo dia, ao ler os textos apócrifos, percebi algo que não se encaixava, e recorri de novo ao Evangelho canônico, o de São Lucas, 2:1-7, mas continuava não entendendo.
Como era possível que um homem como José, artesão e, portanto, com certas possibilidades econômicas, e com família, amigos e até antepassados na aldeia de Belém, não pudesse encontrar alojamento no povoado? Eu não entendia. Quanto mais pensava sobre isso, mais clara se apresentava diante de meu espírito a realidade de uma lamentável lacuna nos evangelhos canônicos. Com exceção de Lucas e de outra citação fugaz de São Mateus 2:1, sobre o local do nascimento de Jesus, os demais evangelistas oficiais não fazem menção a um dado tão jornalístico e emotivo como o do berço do enviado. Mas não vamos desviar da estrada principal desse curioso assunto. A própria Bíblia de Jerusalém, ao comentar o Evangelho de Lucas, página 1460, diz literalmente, referindo-se ao problema da falta de pousada em Belém: 2:7b, melhor que uma pousada, pandueion. A palavra grega katalima pode designar uma sala em que a família de José se alojava. Se ele tinha seu domicílio em Belém, se explica melhor que tenha voltado para o censo e também que tenha levado sua jovem mulher grávida. E prossegue este interessante comentário: a manjedoura estava, sem dúvida, instalada em uma parede do pobre albergue, e este estava tão cheio que não puderam encontrar lugar melhor para deitar a criança. Uma piedosa lenda dotou o estábulo de 2 animais. Há aqui, no mínimo, uma contradição. Se os exegetas e teólogos católicos reconhecem que José podia ter seu domicílio em Belém, por que dirigir-se a uma pousada ou a um estábulo? Também, não vamos perder de vista essa curiosa nota dos 2 animais, considerada pela própria Igreja como uma piedosa lenda. Vou além, inclusive. É muito provável que José tenha participado da construção de algumas das casas de Belém. A natureza de sua profissão torna isso perfeitamente verossímil. Mas, mesmo que não, é inadmissível que dentre essas centenas de moradores que viviam na aldeia, de onde procedia toda a família do artesão, não vamos esquecer, não houvesse um único que permitisse que Maria descansasse ou se refugiasse em seu lar. E se não em seus aposentos, pelo menos nos pátios internos das casas. Seja por dinheiro, por laços familiares, por amizade ou por caridade, tenho certeza de que alguém teria oferecido sua casa a José e sua mulher. E se, ainda por cima, José dispunha de seu próprio domicílio, como podemos imaginar Maria dando à luz em um foco de infecções tão perigoso como um estábulo? Jesus devia nascer humildemente, eu sei, mas esse honroso gesto não tem por que estar relacionado a pouca higiene. E, na verdade, de acordo com os apócrifos, Jesus ia nascer em um lugar muito mais esquecido e deplorável. Não podemos esquecer que o povo israelita, por tradição, era um povo absolutamente hospitaleiro, e muito mais com seus amigos e familiares, e mais ainda, atrevo-me a acrescentar, se houvessem notado o estado da esposa do carpinteiro. Não me contento, portanto, com essa frágil desculpa de São Lucas quando diz: e aconteceu que, enquanto eles estavam ali, chegou o dia do parto, e deu à luz seu filho primogênito, enrolou-o em fraldas e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia lugar no alojamento. Pelo menos para mim, faz muito mais sentido que José e Maria se houvessem visto obrigados a entrar em uma caverna, não em um estábulo, porque, simplesmente, tal como expõe no proto-evangelho de Tiago e o evangelho apócrifo de São Mateus, o momento do parto chegou em pleno caminho para Belém. Isso, obviamente, faz mais sentido, porque, então, São Lucas afirma que chegou o dia do parto enquanto estavam ali. A exposição do evangelista, na minha opinião, é duvidosa. Se José e sua gente estavam havia vários dias em Belém, como parece se deduzir das palavras de Lucas, onde dormiam ou descansavam? Se José, efetivamente, era da casa e família de Davi, o lógico é que tivesse família naquele povoado. Nesse caso, o ilógico teria sido que levasse Maria até a pousada ou alojamento. E muito mais ilógico, a um estábulo.
como indica Tiago, ainda a caminho de Belém, devem ter chegado a Maria os primeiros sinais ou desconfortos do parto iminente. E o que José podia fazer em pleno descampado? Ele mesmo, nesse apócrifo, exclama: onde poderia levar-te para resguardar teu pudor? Porque estamos no descampado. Imagina a aflição do carpinteiro, acostumado ao vai-vem de sua rude profissão, mas incapaz de saber por onde começar em um parto, e, como primeira medida, tanto José quanto seus filhos optariam por procurar uma casa, qualquer refúgio onde levar a parturiente. Esse local de emergência, segundo os textos apócrifos, foi justamente uma caverna subterrânea, não um estábulo. O Evangelho da Natividade, de Mateus, revela alguns pontos decisivos nesse mesmo sentido. Vejamos. Mandou o anjo deter os animais, porque o tempo de dar à luz havia chegado. Depois, mandou Maria descer da jumenta e entrar em uma caverna subterrânea, onde sempre reinou a escuridão, sem que nunca entrasse um raio de luz, porque o sol não podia penetrar ali. Tiago, por sua vez, como já vimos, diz que encontrando uma caverna, introduziu-a lá, e tendo deixado com ela seus filhos, José foi buscar uma parteira hebreia na região de Belém. Um férreo controle. De novo, e absolutamente a tempo, surge diante do grupo um anjo do Senhor. Não é difícil suspeitar que a equipe de astronautas devia estar trabalhando naqueles últimos momentos com os 5 sentidos. Se a jovem virgem houvesse chegado a Belém antes de parir, tudo teria se complicado. Como agir em plena aldeia? Como evitar o rebuliço que, sem dúvida, as naves provocavam? E o mais grave, se Jesus houvesse nascido em Belém, a notícia de sua chegada ao planeta teria chegado aos ouvidos do temido Herodes, o Grande, muito antes do necessário e do previsto. Não esqueçamos que a aldeia fica a pouca distância de Jerusalém. Talvez, embora nos pareça incrível, fosse preciso ganhar tempo. E esse tempo podia ser proporcionado por um nascimento à distância, no meio do caminho entre Nazaré e Belém. Nem tudo acabava com o nascimento de Jesus, e, naturalmente, dentro dessa teoria geral, não esqueçamos que se trata apenas de uma hipótese de trabalho. O momento e o lugar exatos do parto deviam ter sido perfeitamente estudados pelos tripulantes das naves. E, da mesma maneira, estou persuadido a acreditar que os astronautas não haviam perdido, nem por um segundo, o controle dos sinais vitais de Maria. Se nós somos capazes, hoje, de controlar o ritmo cardíaco, a respiração ou a pressão sanguínea dos homens que passeiam pela Lua ou que giram em volta do planeta, o que não poderiam conseguir civilizações tão extremamente adiantadas? Era natural que essa checagem à distância fosse extremamente rigorosa. 2000 longos anos de preparação não podiam naufragar agora, diante de qualquer contingência. Jamais os céus ficaram tão atentos a uma menina e ao asno que a levava. Nossos médicos também teriam agido assim. E se essa marcação em cima de Maria e de todos que a cercavam era realmente férrea assim, não tem nada de particular que, no momento crítico, um, ou vários, astronautas descessem e detivessem a marcha do grupo. Uma marcha que, talvez, José ou a própria Virgem haviam se encarregado já de deter diante dos primeiros desconfortos. E surge, aqui, outro interessante dilema. Maria sofreu as conhecidas dores anteriores ao parto? A Igreja, amparando-se no às vezes esburacado guarda-chuva teológico, chegou a afirmar que não, que a Virgem não podia sofrer essas dores, posto que era a única criatura na face da terra que havia nascido sem culpa original. Respeito essa opinião, mas, francamente, é difícil de acreditar. Os evangelhos apócrifos especificam claramente que haviam chegado os primeiros sintomas. Claro que a palavra sintomas pode significar muitas coisas. Uma paralisação.
Mas, voltemos aos astronautas. A gravidade e responsabilidade deviam ser tais naquele momento que, segundo meu ponto de vista, uma ou várias naves espaciais tinham que estar muito próximas. Atentas. Preparadas. Uma, inclusive, já aterrissada muito perto da caverna, e, talvez, uma das primeiras medidas adotadas pela equipe tenha sido a paralisação de tudo que existia junto à gruta em um amplo raio. Também é possível que essa paralisação se devesse à extrema proximidade dos veículos dos astronautas. Perguntam-me por que falo de paralisação? As passagens do apócrifo de Tiago, nas quais José tenta inutilmente sair correndo em busca de uma parteira, são eloquentes. Quando os li pela primeira vez, não podia acreditar no que tinha diante de mim. E convido o leitor a repassá-lo com extrema calma. Será que se pode conceber, e escrito há mais de 2000 anos, uma forma mais linda e plástica para descrever uma paralisação de homens, animais e da própria natureza? Para a testemunha, José, a única explicação que talvez podia se encaixar em seu cérebro era que todas as coisas eram, em um momento, afastadas de seu curso normal. E o que mais é uma paralisação em massa? A causa desse enigmático fenômeno teria que ser buscada, possivelmente, como já adiantei, nos seguintes hipotéticos fatos. Diante da iminência do parto, algumas naves, logicamente, viram-se obrigadas a descer na região. É possível, inclusive, que tenham aterrissado. E que essa aproximação à gruta subterrânea implicasse uma maior ou menor paralisação de tudo que se movia em torno ao ponto escolhido. Uma paralisação que pode ter sido instantânea ou de uma certa duração. Neste caso, o fenômeno teria sido absoluta e deliberadamente provocado pelos astronautas. No fundo, talvez se tratasse de uma elementar medida de segurança. Também cabe pensar que foi um fato fortuito, originado pelos fortes campos magnéticos ou eletromagnéticos das naves. Ao se estabelecerem ou aterrissarem a tão pouca distância, tudo o que entrou em seu raio de ação se viu afetado. E homens, ovelhas, pássaros, vento ficaram congelados. E entre eles, José, que, apesar de não poder avançar, percebia tudo. O que isso me faz lembrar? Simplesmente, de outros muitos casos de misteriosas paralisações, experimentadas por dezenas de testemunhas de OVNIs em nossos dias. O piloto que ficou imobilizado. Eis aqui, como uma prova infinitesimal do que digo, alguns fatos, todos eles investigados pessoalmente por mim, que evidenciam a possibilidade dessa paralisação. Há alguns anos, e assim foi detalhado em meu livro 100.000 quilômetros em busca de OVNIs, um piloto espanhol de linhas aéreas, Antônio Manzano, contou-me que certa madrugada, quando caminhava pela região chamada El Cobre, na província de Cádiz, observou um estranho objeto luminoso pousado em terra. Eu estava caçando, disse, e segurava uma lanterna na mão. De repente, ao subir um pequeno cerro, vi no fundo do vale seguinte uma espécie de disco muito luminoso, aterrissado. Eu estava a pouca distância, e ao tentar avançar para aquela coisa tão chamativa, fiquei paralisado. Mas não era de medo, eu podia ver e sentir. Porém, meus músculos não obedeciam. Era impossível avançar ou retroceder. O que estava acontecendo comigo? Lembro que a poucos passos daquele disco de luz branca e muito intensa havia alguém. Pareceu-me um homem, mas mais alto que o normal. De pelo menos 2 metros. Estava me dando as costas e parecia contemplar algum detalhe do objeto. Usava uma espécie de macacão metalizado, como se fosse uma vestimenta de uma única peça. Depois de alguns segundos, começou a caminhar para o disco. Inclinou-se e entrou pela parte inferior do objeto. Depois, não o vi mais. E, pouco tempo depois, aquele aparelho mudou de cor. Subiu lentamente e, a poucos metros do solo, tornou a se estabilizar. E diante de meu espanto, afastou-se a uma velocidade imensa.
e eu o perdi no horizonte em menos de 5 segundos. Nesse momento, ao perdê-lo de vista, recuperei os movimentos. Minha lanterna, porém, continuava apagada. E o relógio de pulso estava parado. Não pude fazer com que funcionasse. O caso do ebanista / carpinteiro. Outro caso de paralisação aconteceu em 1978, na região mineira de Galarta, no País Vasco. A testemunha principal foi um modesto ebanista e carpinteiro, Juan Silero, que mora em uma casa situada em La Florida, na citada região vasca de Galarta. Uma noite, segundo me explicou o Silero, sentiu um zumbido estranho e forte. Foi até a sacada de sua casa e ficou aterrorizado. Diante dele, a pouca distância, havia um enorme disco, de uns 50 metros de diâmetro, que brilhava como ele jamais havia visto na vida. O aparelho parecia estar em dificuldades, sim, comentou a testemunha, estava imóvel e em uma posição muito forçada. Em vez de estar na horizontal, o disco havia se situado de lado. Tinha umas longas pernas ou tubos que quase quebraram meu telhado. Quando percebi, estava paralisado. Não podia me mexer. Quando perguntei a Juan Silero se aquela súbita paralisação podia se dever ao medo, o ebanista respondeu que não, que aquela situação durou apenas de até o objeto se perder, muito lentamente, por trás de um pinheiro que dá sombra à casa de Silero. Eu me assustei, acrescentou, mas não foi essa a razão de minha imobilidade. Aquele objeto, tenho certeza, era a causa de eu não conseguir sequer gritar. Um camponês igualmente paralisado. O caso de Valensole é também muito revelador. Na época, foi investigado por meu bom amigo J.C. Borret, bem como pela polícia francesa. Tudo aconteceu em 1965, a uns 2 quilômetros a noroeste de Uclensole, centro de cultivo de alfazema e aldeia principal de quase 2.000 habitantes, no departamento dos Alpes de Haute-Provence. A testemunha foi um agricultor de uns 40 anos. Um homem igualmente sério e incapaz de inventar uma história tão assombrosa como aquela. Na manhã de 1 de julho, conta o protagonista, eu me encontrava em um campo de alfazema de minha propriedade. Trabalhava na plantação, e lá pelas 6 da manhã, durante um pequeno descanso no trabalho, ouvi um silvo breve. Não vi nada, e pensei que talvez um helicóptero da Força Aérea houvesse tido algum problema, aterrissando nas proximidades. Fui rapidamente até o local de onde procedia o barulho, e, ao deixar para trás um monte de pedras que me tapava a visão, observei, a uns 100 metros, um objeto muito estranho, pousado em um dos campos de alfazema. Aquilo me indignou, e apertei o passo. Mas, conforme avançava para o suposto helicóptero, compreendi que, aquilo, não era um helicóptero, era como uma bola de rugby, do tamanho aproximado de um carro da Alpine. Que estranho! Pensei, mas continuei caminhando. Ao lado do ovo havia 2 homens. Ou melhor, 2 crianças. Essa foi a primeira impressão que tive enquanto me aproximava. Mas, o que 2 crianças estavam fazendo em meu campo de alfazema ao lado de um aparelho tão estranho? E, mentalmente, reconheci que não podiam ser crianças. O camponês chegou até uns 10 metros. Segundo suas próprias palavras, os 2 seres estavam levemente agachados. Um lhe dava as costas e o outro estava de frente. O proprietário do campo garante que ambos olhavam, e com grande curiosidade, uma das plantas de alfazema. E quando eu já estava a uns 8 ou 10 metros, prosseguiu a testemunha, o indivíduo que estava de frente para mim me viu. Os 2 se levantaram. E o que estava de costas para mim levantou sua mão direita e me mostrou, foi o que achei na hora, um objeto pequeno. A partir desse instante, não pude me mexer. Fiquei paralisado, mas percebia tudo. Via, sentia, ouvia. Aquele ser colocou rapidamente o objeto em um estojo que tinha no cinto e ali ficaram, em frente a mim, como se estivessem discutindo.
Como eram as crianças? Bem, não eram crianças. Vi isso claramente. Eram homenzinhos de 1 metro, um pouco mais, de altura. As cabeças eram grandes, desproporcionais em relação ao resto do corpo. Usavam um macacão azul escuro e dos lados tinham uma espécie de estojos. O da direita mais volumoso que o da esquerda. A pele deles era lisa e de uma tonalidade muito similar à dos europeus. Não tinham pálpebras e seus olhos eram como os nossos. Suas bocas, porém, eram um simples buraco redondo. Não tinham queixos e suas cabeças eram totalmente calvas. Pareciam sair diretamente dos ombros, sem pescoço algum. O resto do corpo parecia normal. Braços, pernas etc. Durante algum tempo, aqueles dois seres falaram entre si, como se estivessem discutindo. Emitiam um som gutural indefinível para mim, e, curiosamente, embora eu não conseguisse mexer nem a cabeça, também não senti medo. Aqueles dois seres infundiam uma grande tranquilidade. Depois de alguns minutos, subiram agilmente no aparelho. Primeiro com a ajuda da mão direita. Depois, com ambas. E uma vez dentro do objeto, uma porta corrediça se fechou de baixo para cima, como se fosse uma porta-arquivo. A bola de rugby tinha, na parte superior, como uma cúpula transparente. Algo assim como plexiglas. E ali surgiram, de novo, os dois seres. O senhor continuava imóvel? Completamente. E o que aconteceu? Aquele aparelho, de quase 3 metros de altura, emitiu um ruído surdo. Elevou-se a mais ou menos 1 metro do chão e começou a se deslocar para as colinas. Os dois estranhos seres permaneceram o tempo todo de frente para mim. Quando aquele aparelho havia percorrido a uns 30 metros, sua velocidade se tornou assombrosa e o perdi de vista em questão de décimos de segundo. E ali fiquei, ainda paralisado, por mais uns 10 ou 15 minutos. Depois, voltei ao normal. Quando consegui me aproximar do local onde o oval estivera, notei uma vala de pouca profundidade e de 1,2 metro de diâmetro. No centro, havia um buraco cilíndrico de 18 centímetros de diâmetro e 40 centímetros de profundidade. E 4 sulcos pouco profundos, de uma largura de 8 centímetros e 2 metros de comprimento. Esses sulcos formavam uma cruz, cujo centro geométrico passava por aquele buraco. A alfazema só tornou a crescer naquele lugar 10 anos depois. E ninguém sabe explicar a razão. Os casos de paralisação, enfim, seriam intermináveis. Para quem investiga a presença de OVNIs em nosso mundo, é evidente que esses tripulantes dispõem de oportunos sistemas para evitar que os humanos se aproximem de suas naves, ou, simplesmente, para congelar a capacidade de movimento dos intrusos. Inclusive, como no caso do piloto e do ebanista/carpinteiro, a entrada, voluntária ou involuntária, das testemunhas em uma determinada área, próxima aos veículos espaciais, pode afetar as testemunhas, seja paralisando-as ou provocando nelas sintomas de desfalecimento, tonturas etc. Os campos magnéticos ou eletromagnéticos de que parecem gozar esses objetos em toda a sua volta, como se fosse um escudo ou colchão protetor, originam frequentes alterações nos motores, a explosão de carros, motocicletas etc., bem como nos circuitos elétricos ou eletrônicos, telas de televisão, ondas de rádio etc. Os casos dados em ufologia são praticamente incontáveis. Isso me leva a suspeitar que naquela época, há mais de 2000 anos, o influxo dos campos de força das naves espaciais que se encontravam perto da gruta onde Jesus estava prestes a nascer, poderiam ter ocasionado essas mesmas reações, supondo-se que esses veículos houvessem existido. Por não dispor de sistemas elétricos ou motores, essa ação, puramente artificial, se fez sentir apenas nos seres vivos ou em tudo aquilo que podia se movimentar. E ainda, a descrição do apócrifo de Tiago aporta outro detalhe altamente significativo.
Segundo o autor, todos os homens ao redor estavam com os rostos voltados para cima. Mas, por quê? Aquela paralisação geral, na minha opinião, deve ter sido precedida, pelo menos durante segundos ou décimos de segundo, por aquele gesto coletivo de olhar para cima. E assim ficaram. Mas, torno a fazer a pergunta: por que justamente com os rostos voltados para cima? O argumento mais lógico pode ser este: porque ali em cima, no céu, havia algo que chamou a atenção de todos os camponeses ou pastores que se encontravam nesse momento na área elementar, e o que podia haver no céu que chamasse a atenção de todos ao mesmo tempo e que quase imediatamente os paralisasse? A resposta, para mim, é fácil: uma ou várias naves. As formidáveis e já familiares colunas de fogo, também chamadas Glória de Yahvé ou Anjo do Senhor, nesta descrição, justamente, cuja origem remonta a mais de 2000 anos, surge diante de mim uma nova prova da presença de astronautas e de veículos siderais nos tempos bíblicos. Se fosse um simples relato literário, mais ou menos fantástico, como diriam os teólogos, como é possível que o autor tenha feito uma perfeita descrição do que hoje, só 20 séculos depois, interpretamos como uma paralisação física? E por que esse autor ia fazer a paralisação geral de homens, rebanhos, pássaros etc. coincidir com o gesto dos trabalhadores de olhar para o alto? O caso poderia guardar certa semelhança com o outro. Imaginemos que o genial Manco de Lepanto Miguel de Cervantes houvesse sido testemunha da aterrissagem de um helicóptero, do qual descessem vários pilotos com o emblema e bandeira dos Estados Unidos. E que esses militares pertencessem ao século XXI. Continuemos supondo que Cervantes descrevesse a cena com riqueza de detalhes, mas, naturalmente, acomodando o que havia visto à sua linguagem e conceitos, próprios de uma época em que o ser humano ainda não podia voar. Para nós, homens do século XX, que não conhecemos nem descobrimos ainda a técnica de viajar para o passado ou o futuro, a formidável descrição do helicóptero, da bandeira dos Estados Unidos e dos pilotos nos deixaria espantados, mas não admitiríamos o fato como um acontecimento real. Uns falariam de acaso, outros de premonição, de profecia, de admirável gênero literário. 22. A caverna, permanentemente iluminada. Segundo o Evangelho apócrifo de Tiago, os anjos tiveram que esperar, talvez, que José se afastasse da caverna onde Maria acabava de entrar para, definitivamente, assistir ao grande instante. Mateus, em seu texto, também apócrifo, vivifica essa ideia quando diz: 3. Fazia um tempo que José havia ido em busca de parteiras. Mas, quando chegou à caverna, Maria já havia dado à luz o infante. E disse a ela: aqui te trago 2 parteiras, Zelomi e Salomé. Mas ficaram na entrada da caverna, não se atrevendo a entrar pelo excessivo resplendor que a inunda. Acho que chegamos a outra fascinante pergunta: o que era, e principalmente, de onde provinha esse excessivo resplendor que inundava a gruta? Mateus, ao descrever a entrada da Virgem na caverna subterrânea, põe especial cuidado em deixar bem claro que o sol jamais havia penetrado ali. E por uma razão fácil de compreender, porque aquele vão, possivelmente natural, era configurado de tal forma que a luz não podia chegar ao interior. Mas, no exato momento em que Maria entrou, prossegue Mateus, o recinto se inundou de resplendores e ficou todo refulgente, como se o sol estivesse ali dentro. Aquela luz divina deixou a caverna como se fosse meio-dia. E enquanto Maria esteve ali, o resplendor não faltou nem de dia nem de noite. Também Tiago coincide com Mateus em tão enigmática e forte luz. Ao chegar ao local da gruta, pararam, refere-se, como sabemos, a José e a parteira, e eis que esta estava sombreada por uma nuvem luminosa. E exclamou a parteira: minha alma foi engrandecida hoje, porque viram meus olhos coisas incríveis, pois nasceu a salvação de Israel.
De repente, prossegue o Evangelho apócrifo, a nuvem começou a se retirar da gruta e brilhou dentro uma luz tão grande, que nossos olhos não podiam resistir. Esta, em um momento, começou a diminuir até que apareceu o menino. Talvez a chave nos seja dada por Tiago ao se referir a essa nuvem luminosa que estava na boca da caverna. De novo aparece a nuvem. Se analisarmos a passagem com atenção, notaremos que a nuvem em questão estava sombreando a gruta. Sinal inequívoco de que os fatos transcorriam em plena luz do dia. Do contrário, a nuvem não teria jogado sua sombra no solo, porém, o autor sagrado qualifica a nuvem como luminosa. Como era possível se, geralmente, as colunas ou nuvens de fogo só apareciam durante a noite? A possível explicação, para mim, surge com a mesma clareza. Se era efetivamente dia, o sol devia estar caindo em cheio sobre a nave. Os dados obtidos hoje pela ufologia nos dizem que os OVNIs observados a pleno sol brilham ou espelham extraordinariamente. Sua fuselagem, segundo a maioria dos observadores, resplandece ao sol como aço inoxidável ou como um metal muito polido. Essa poderia ser, talvez, uma das explicações. Também podia ser, naturalmente, que a nave em si estivesse emitindo luz nesse momento, não seria o primeiro caso na já ampla casuística OVNI. Seja como for, o importante é que a nave, sem dúvida, com certa forma de nuvem, havia se colocado sobre a gruta. Mas, por quê? Ao começar a se retirar da gruta, diz Tiago, as testemunhas puderam ver que do interior da caverna saía luz. Uma luminosidade tão extrema que nossos olhos não podiam resistir. Quantos casos pude investigar até agora, em que as testemunhas da passagem ou aterrissagem de OVNIs me falaram daquela formidável luz que o objeto emitia e que lhes permitia ver como se fosse de dia. Dezenas de pessoas me repetiram que a luminosidade era tão intensa que chegava a ferir seus olhos. E eis que, por acaso, 2 escritores de mais de 2000 anos estão dizendo o mesmo. O espetáculo deve ter sido tão fora de série para José e as parteiras que, como afirma Mateus, elas preferiram ficar do lado de fora, com medo de tamanho resplendor. E suponho que José, embora o autor sagrado não faça referência a isso, também tropeçaria com um ou outro problema se decidisse ultrapassar a entrada de gruta. Enquanto Maria esteve no interior da caverna, o resplendor não faltou nem de dia nem de noite. Assim contam os evangelhos apócrifos.